Oi, Danusa. Achei. Agora Ai, foi. meu Deus. Essa tecnologia aqui que me atrapalha. De vez em quando dá uma rasteira na gente, né? Nossa, nem fale. Meu filho, chamei o meu filho para me ajudar. Hoje não é o marido, hoje é o filho que veio me ajudar aqui. Oi, Que Karen. senão não dou conta. Não. Eu tô dando um oizinho pra turma que tá entrando aí. É, isso aí. Tudo bom, Rê? Uai, tamo aí no rally rola, né? Mais ralando que rolando. É, né? E Estou vendo aí uma super jornada aí de lives, né? então, até domingo nós vamos estar. E Olha são só. assim, só tem fera que nem você. Ontem a gente fez a live com a Sabrina Leão sobre o Canadá, foi bem legal. A turma gostou Sim, eu bastante, assisti. bastante. E essa semana estamos maratonando. A gente vai encerrar no domingo com a participação do Wellington Gaspar, que é gerente do RH lá do COC, do SEB COC. E, Uhum. e vai ser bem bacana. E amanhã a gente tem a. Vamos falar sobre burnout com a Fatushi. Você conhece Que ela, né? legal. Conhece a Eu Fatushi? já vi acho que uma live com você, na Fatuche. A gente fez duas E, lives já, mas nós vamos né? repetir a de burnout porque foi muito boa e o pessoal pediu um replay, então nós vamos voltar no assunto. A turma está É, entrando O e burnout tá aí, né? Tá tá em alta, pegando né? fogo aí na cabeça, né? Tá em alta o burnout. Tá, tá pegando, tá queimando, né? A tradução é queimando, queimar o cérebro. E realmente tá queimando o cérebro das pessoas, né? Tá tudo muito, assim, vários paradigmas, né, foram quebrados e isso é uma coisa boa, né? Em alguns pontos foi muito bom, né? Essa coisa de trabalhar em casa, né? Que nem a Sabrina estava falando, as empresas não estão, pelo menos lá e muitas aqui, não estão pensando em voltar no esquema antigo, né? Para todo mundo tá bom ficar em casa. A Luciana tá aí de novo. Oi, Lu. Eu tenho minhas ressalvas aí, essa questão do trabalho home office, que a pessoa tem que mentalmente, emocionalmente, psicologicamente estar bem preparada e trabalhar muito essas questões aí, porque trabalhar em casa, ficar direto em casa, essa questão das relações, de não encontrar, não conversar com as pessoas, não sair de casa, tem que tomar cuidado para não adoecer. É, Então, eu me preocupo bastante com isso. eu penso assim, sabe, Danusa, porque às vezes a gente tem um parâmetro errado que é o nosso. Às vezes você, assim, mora numa casa que tem muita gente, você não tem o seu espaço, né? E aí trabalhar em casa é uma tortura, né? Acaba virando uma tortura. É, mas mesmo assim, ou tem um espaço muito pequeno, né, e não consegue também trabalhar porque está num espaço pequeno, mas a importância do contato, né, de sair de casa. Eu tive uma situação interessante no começo da pandemia, porque eu não parei em nenhum momento. No primeiro mês eu fui para casa, né, primeiro eu fui para casa e continuei trabalhando online, né? E eu lembro de uma paciente minha que ela teve que continuar trabalhando e ela estava atrasada e ela ligou para mim, né? A gente ia atender online e ela ligou o celular e foi conversando comigo. Eu já estava umas 3 semanas em casa, ela foi conversando comigo e eu vendo atrás dela o verde, né? Ela estava na rua, ela ainda não tinha chegado no escritório. E eu contemplando aquela natureza toda e estava maravilhada. E eu falava para ela: vamos continuar fazendo aqui? Você fica aí, senta no banco na praça, e eu fico aqui, porque aquilo estava me fazendo muito bem. Né? Eu achei muito engraçado, né? Eu procuro me perceber bastante, né? Para a questão do autoconhecimento e autoconsciência. E eu conversei justamente com ela aquele dia sobre isso, como é importante essa questão da natureza, desse contato, de sair de casa. E eu brinquei com ela, você está me dando uma oportunidade fantástica de dar uma volta aí na rua sem sair de casa. E Legal, ela dava risada, foi bacana. caminhando, e como isso é importante.
a gente ter esse contato com a natureza, a gente sair de casa. Por isso que me preocupa muito essa questão do trabalho em casa, né? Então, a pessoa tem que ter toda essa consciência, essa autopercepção, essa autoconsciência, esse autoconhecimento de se reinventar, tá em casa, mas ter alguns recursos para se ajudar, porque senão adoece, que é o que está acontecendo bastante. Danusa, vamos lá, vamos começar a nossa live? Vamos. E vou deixar você se apresentar primeiro, depois eu me apresento, e aí a gente vai trocando uma bolinha. Tá ok. Só, para mim tá meio travando o teu vídeo. O meu tá tranquilo? Tá tranquilo, tô te vendo bem. Tá? Então segue o barco, né? Meu nome é Danusa, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e logoterapeuta. A minha primeira formação foi administração de empresas há muitos anos atrás, mas nunca trabalhei na área. Trabalhei depois em uma empresa de ônibus, daí trabalhava essa questão da psicologia e da administração. E daí, anos depois, fui fazer psicologia. E a minha especialização, a abordagem que eu trabalho se chama logoterapia, que é terapia através do sentido de vida. Então, a gente trabalha muito essa questão de sentido de vida e dimensão espiritual, que é o que eu quero conversar aqui um pouquinho com você, né, Rê? E eu trabalho atualmente, tenho meu consultório, e eu trabalho, a gente chama na clínica, né? Então, hoje é clinicamente, mas já cheguei a trabalhar numa empresa de ônibus há alguns anos. Bacana. Bom, para quem aí não me conhece, acho que a grande maioria já conhece, mas eu sou a Regina, sou conhecida como Regina Ross, porque Ross é o nome da minha empresa. Estamos aí desde 1994, né? Com a Ross Consultoria. E já trabalho aí há mais de 40 anos, é melhor nem citar exatamente de qual ano, né? E nesse tempo todo a gente colabora com as empresas na parte estrutural, né? Desenvolve organograma, a parte de salários, né? Eu tive uma formação antiga, Danusa, no antigo Organização Sistemas e Métodos, OIM, né? Que hoje acho que o pessoal nem conhece, mas isso me deu uma base muito sólida para a minha vida profissional. E em cima dessa base, eu fui agregando os valores, né? E os conhecimentos que você vai ajudando a empresa a, a desenvolver. Meu forte hoje é a parte salarial, avaliação de desempenho, indicadores. Adoro fazer normas e procedimentos, né? Gosto de coisas que você não faz e não tem mais que pensar naquilo, sabe? É bem bom. E Legal. estamos aí fazendo essas lives essa semana para passar um pouco, né? Um pouco dessa experiência que a gente tem aí para a moçada, né? Que às vezes ajuda alguma coisa, né? Com Então, para certeza. começar aqui a falar, Danusa, você me interrompa a hora que você quiser, tá? Eu vou dar uma Sim. introdução para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Porque a gente vai falar sobre avaliação de desempenho, e a avaliação de desempenho, ela vem do trabalho, né? De você mensurar o trabalho e medir o trabalho. E o trabalho, assim, se você olhar para a história, veja como é interessante. A primeira história que a gente tem lá sobre trabalho está lá na Bíblia, né? Adão e Eva. O castigo para Eva foi parir com dor. E o castigo para o homem é do suor do teu rosto, vai ganhar o pão de cada dia. Já começou arregaçando o trabalho. Né? Então, e a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Se não me falha a memória, é tripalium, ou é tripadium, acho que é tripalium. Que é uma palavra latina que indica, assim, você tem um campo, né? Um trigo, uma plantação de trigo, por exemplo, e daí no meio daquela plantação você coloca um pau em cruz, assim, para você bater os grãos. Bate o grão de arroz, bate o grão de trigo e bate aquele cara que não está trabalhando direito também. Então, da palavra tripalho, apareceu o trabalho, né? E aí, se você pegar, assim, vamos lá longe, né? Na pré-história, quando o homem desceu da árvore e botou o pé no chão, né? Qual é o trabalho que ele tinha? Ele tinha o trabalho da sobrevivência, né? Ele precisava ter aonde morar, né? Tinha que ter uma caverninha lá, tinha que caçar para poder comer, esse tipo de coisa, né? Então, o trabalho dele se resumia à subsistência. E um dado interessante, Danusa, que hoje em dia, talvez a gente esteja voltando um pouco para isso,
É que lá atrás, na pré-história, o homem precisava de cerca de 6 horas para fazer suas atividades do dia a dia, né? E hoje a gente vê aí gente trabalhando 14 horas, 16 horas por dia, né? Então a gente já vê uma diferença brutal. Aí a gente vem, né, na história antiga, continuando falando do trabalho, na história antiga, quem é que trabalhava, né? Você tinha lá o clero, o cara da religião, você tinha o exército, os caras do exército, e você tinha lá o Zezinho, que estava no campo, que fornecia comida para tudo isso. Esse era o cara que trabalhava. Então, o trabalho ainda era mal visto, entendeu? Porque o bacana era não trabalhar, né? Você ia ser um nobre, você ia ser um general, você ia ser um cabo do exército, mas o negócio era melhor fazer isso do que trabalhar. O Esse trabalho duro conceito... ficava para as pessoas Oi? simples. O Oi? trabalho duro ficava para as pessoas simples. Isso. Isso foi vindo até a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, aonde, né, assim, começou com o vapor, né, a industrialização, né, você fazer as coisas em números grandes para poder atender todo mundo, e daí o trabalho começou a mudar um pouco de conotação. Então, havia muita exploração, né? Se trabalhava 16 horas por dia para ganhar um salário muito pequenininho, mas ali começou a ter o quê? O empresário, o cara que organizava o trabalho, começou a ter indústria, e isso foi vindo. Então, desde os primórdios, né? Hoje, só para finalizar essa parte aí, hoje, quem não trabalha, não estou falando de emprego, estou falando de trabalho. Hoje, quem não trabalha, quem não procura um trabalho, quem não procura se achar na vida, qual que é a palavra que a gente dá para essa pessoa? Não vou falar, você pensa aí. Mas hoje a conotação de quem não trabalha e não procura um trabalho é muito ruim, né? Hoje, até quando você vê pessoas bom vivants, que vivem de rendas e tal, você olha meio atravessado, quer dizer, a pessoa produz o quê? Faz o quê? Então, o conceito de trabalho mudou muito no decorrer da linha da história. E lá atrás, Danusa, vamos voltar lá para pegar o Egito de exemplo, que é uma civilização muito antiga, ele já tinha avaliação de desempenho lá assim. Se você fosse ruim lá no seu trabalho, lá de montar lá as pirâmides, se o seu trabalho fosse mal avaliado, eles te jogavam lá de cima e resolvia a parada, né? Então, a avaliação de desempenho sempre existiu. E o pessoal fala que não gosta muito, né, de avaliação de desempenho, mas eu falo o seguinte: nós somos avaliados desde que nascemos. Na hora que você nasce, bota a cabecinha para fora, o médico já te pega, já examina nariz, já examina olho, já pesa, né? Ele já dá uma avaliada em Já te você. vira de ponta cabeça, né? Já te vira de ponta cabeça, já bate na Já dá bundinha e umas começa a chorar. palmadinhas. Você entra na escola, você é avaliado. Você vai tirar uma carteira de motorista, você é avaliado. Então, na vida, tudo a gente é avaliado. Então, é um pouco de mimimi, essa coisa de, não gosto de avaliação. É uma bobagem, porque todo mundo é avaliado, né? Então, nessa ótica aí do trabalho, Danusa, eu queria que você tipificasse um pouco o trabalho. Me fala um pouco sobre o teu aspecto do trabalho. Como você vê o trabalho. Primeiro essa questão que você começou lá da pré-história, né, que eles trabalhavam muito para sobrevivência. Então começa aí as nossas diferenças. Não que hoje a gente não trabalhe para sobrevivência, mas o viver muito da ansiedade, muito do futuro, né? Lá para trás não existia essa questão do tempo, né? Nossos antepassados não tinham muita noção do tempo. Sim. E hoje, cada vez mais, eu digo que o mal do século não é nem a depressão, mas é a ansiedade. Então, muitas vezes, no trabalho, se percebe muito claramente essa ansiedade, essa preocupação lá do futuro. Essa questão, mesmo as questões de avaliação, né, como você bem falou, que a gente está sempre sendo avaliado, e isso é importante trazer para a consciência, porque a pessoa entender que isso é natural, que é normal, que é comum, que faz parte da vida, não como uma coisa, ai meu Deus, eu estou sendo avaliado. Então, essa questão muito da ansiedade, como é que vai ser
Será que meu chefe vai gostar de mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, essa questão da ansiedade, esse olhar do futuro adoece muitas pessoas e prejudica muito o desempenho delas, né? Então, essa questão do tempo. A questão também de Viktor Frankl, quando você falou de lá no Egito, né, que eles não, quando não estavam sendo bem avaliados, coitadinhos, jogava lá de cima da pirâmide. E a logoterapia foi criada por Viktor Frankl, que era um psiquiatra e neurologista austríaco, e ele vive a própria teoria, ele cria a teoria dele, que se chama logoterapia, na década de 30, e ele efetivamente vive a própria teoria nos campos de concentração nazista, porque ele era judeu, né? E ele foi aprisionado, ele e a família toda, enfim. E o que que acontece? E ele conta no livro dele, é o livro mais famoso dele, que se chama Em Busca de Sentido, que foi agora nessa época da pandemia muito indicado. Ele relata de que muitas vezes eles tinham que estar de pé, né? Que se algum prisioneiro demonstrasse alguma fraqueza, né, eles chicoteavam, eles mandavam para a câmara de gás, então tinha essa questão também, tinha que estar de pé, tinha que estar trabalhando, porque senão eles iam ser dispensados, literalmente falando, né? É, Então essa questão muito difícil. E também Viktor Frankl fala muito da questão do sentido do trabalho. Como a logoterapia fala muito da questão do sentido de vida, e uma das formas de encontrar sentido de vida é sim através do trabalho, porque é uma forma de você contribuir com a sociedade, você contribuir com o mundo, você sentir parte de um todo, se sentir parte de uma empresa, se sentir fazendo algo por ser alguém ou por aceito. alguma coisa, ser aceito, ser essa sensação de pertencimento, né, e ser útil, vamos dizer assim. Então, Viktor Frankl fala muito sobre o sentido do trabalho, para se encontrar sentido de vida. É, faz sentido. Eu queria pegar um gancho aqui teu, Danusa, que você falou aí do tempo, né? O tempo é um negócio assim, é um negócio muito louco, porque, né, voltando lá no antigamente, né, você comia quando tinha fome, bebia quando tinha sede, ia ao banheiro quando tinha vontade, né? E hoje você tem que acordar aquele horário, o horário de tomar café é aquele, é ao meio-dia o horário de almoço, daí você pode fazer um lanchinho lá à tarde, se chega em casa você tem que jantar, o relógio, nós somos escravos do relógio, né? É uma Sim, coisa muito sim, louca, né? Ele é sim. necessário, mas eu acho que é um pouco extrapolado esse negócio. O que você acha disso aí? Diz que para os gregos existem dois tipos de tempo, o tempo cronos e o kairos. O tempo cronos seria o tempo cronológico, né? Uma hora tem 60 minutos, 60 segundos, um dia, uma semana, um mês. E o tempo kairos, segundo os gregos, seria a nossa percepção de tempo. Então, como a gente percebe o tempo? Então, se eu tivesse, sei lá, se a gente está lá meia hora, nós estamos aqui, vamos falar 40, 50 minutos, muito prazeroso, o tempo vai passar muito rápido. Mas se eu estiver fazendo lá meu spinning, que eu faço spinning, que é a bicicleta, que eu fico suando, eu fico olhando aquele relógio, eu olho o relógio, daí pedalo mais um pouquinho, olho de novo, não passaram nem 5 minutos, falo, meu Deus, que demora. É, Então, essa é. percepção de Eu tempo tenho, é o eu tal do tenho, tempo Kairos. eu tenho uma palestra, Danusa, que ela se chama Percepções. E eu abordo 13 aspectos de como é diferente a percepção. É um negócio assim, a gente pode fazer uma live sobre percepções, porque é um assunto Sim, fantástico também. Mas sim, assim, vamos sim. lá. No nosso tema aqui da avaliação de desempenho, ela começou pouco depois da industrialização, vamos dizer, lá por 1900, aí você teve, vamos dizer, uma formalização, né, da necessidade de avaliar os empregados. E isso foi lá depois da Revolução Industrial, no pessoal que trabalhava com automóveis, né? E daí falaram, não, precisamos ter uma forma de avaliar as pessoas, né? Então, isso muito relacionado a desempenho, né? Muito relacionado a desempenho.
E depois, uma fase um pouco mais moderna, mas também de faz tempo já, se entendeu que também teria que ser avaliado não só a parte técnica, mas a parte comportamental, o que tem sua lógica, porque se você não muda comportamento, você não muda indicador, né? Eu sempre dou o exemplo de que, por exemplo, você quer economizar energia na sua casa, você tem 3 filhos adolescentes. Se você não mudar o comportamento deles através do diálogo, de uma conscientização e orientá-los a apagar a luz, desligar o ar, sair da sala, desligar a televisão, se não houver essa mudança no comportamento, nunca você vai conseguir diminuir a sua conta de energia. Então, para você alcançar indicadores, você precisa avaliar também comportamentos e ver se esses comportamentos estão alinhados com os que a empresa valoriza. Essa é uma dificuldade, inclusive, de pessoas novas na empresa que, às vezes, entraram numa empresa, mas não viram muito bem o perfil da empresa e aquele perfil não encaixa com a pessoa, né? Tem a Camila Baldaia, tá aí, ela trabalha com recrutamento e seleção, tá falando que é muito bom trabalhar contratando pessoas, né? E o que você me fala sobre isso, Danusa? As questões emocionais, né? Sempre com foco aqui das questões psicológicas e emocionais. O que eu trabalho muito a questão aqui no consultório, para que eu mude, eu tenho que encontrar um sentido, porque senão é difícil eu mudar. Né? Você deu um bom exemplo, né? Os filhos adolescentes, questões de economizar energia, você tem que explicar, você tem que trazer para a consciência o porquê daquilo. Não só uma mudança, mudar por mudar. Agora tem que apagar a luz, agora você não use mais o computador, mas por quê? Para quê? Então, eu falo muito as questões de mudança de comportamento, que em qualquer situação, no trabalho, relacionamento, questões pessoais, eu tenho que trazer um sentido, eu tenho que fazer sentido aquela minha mudança, porque senão eu não mudo. Tem Então, tem uma linha aí da tua área, que acho que é o behavior, me ajuda a falar, behaviorismo? comportamental, behaviorismo, ou Behaviorismo, né? comportamento. Que vai, né, bem nessa linha de comportamento, uma linha bem prática, né? Vai de fora para Ela dentro, né? O que acontece? Existem dentro da psicologia várias abordagens, linhas ou escolas de psicologia. Né? Então, uma das primeiras abordagens, né, a psicologia tem mais de 100 anos, apresenta-se a linha comportamental behaviorismo. Então, é um olhar, a gente chama um olhar biológico. Né? Tá travando aí? Não, Não. tá tranquilo. Tá? Então, é um olhar muito mais do comportamento, reforçamento positivo, negativo, mas a abordagem que eu trabalho é uma dimensão muito maior. A comportamental, né, todas têm seus valores e suas influências e suas importâncias, mas a comportamental está muito focada no comportamento, na atitude, reforçamento positivo e negativo, porque ela se inicia a comportamental justamente com pesquisas com ratinho, com cachorro, o famoso, né, a pesquisa lá, a experiência de Pavlov, que era com cachorro, então ele levava comida para o cachorro, ela é uma das mais conhecidas dentro da psicologia, Pavlov levava comida para o cachorro e tocava um sino. Né? Então, toda vez que ele levava comida para o cachorro, ele tocava um sino. Até que chegou o momento que ele começou só a tocar o sino e o cachorro já salivava. Atendido, Então, existia todo um comportamento aí que era treinado. Só que, pelo menos na visão da logoterapia de Viktor Frankl, somos muito mais do que biológico. Somos psicológicos e somos espirituais. Por isso que a questão do sentido. Para eu mudar, eu tenho que ter um sentido de mudança. Eu tenho que ter um para que eu estou mudando. Eu trabalho muito com... Um convencimento. Exatamente. Que faça sentido para a pessoa. Não adianta eu mudar, como você deu um bom exemplo. Só tenho que apagar a luz. Mas por que eu tenho que apagar a luz?
né? Porque vai gerar economia, a questão do meio ambiente, e daí tem muito essa questão de pertencimento. Então, dentro de uma empresa também o líder ter essa sensibilidade de enxergar o funcionário, o colaborador, enfim, com essas dimensões todas. Não é só corpo, não é só mente, mas é corpo, mente e a dimensão espiritual. Mas essa dimensão espiritual não é um olhar místico ou sobrenatural, né? É a nossa essência, é inerente ao ser humano. Da mesma forma que a gente tem um corpo, a gente tem uma psique, a gente tem uma dimensão espiritual, né? Então é um olhar muito mais até pragmático, não é místico. Aham. Então a Teve, mudança vem muito desse olhar, né? O porquê que eu estou mudando, para que eu estou mudando. teve um participante, agora eu não sei falar o nome, estava cheio daquelas letrinhas que não dá para saber o nome, mas ele comentou, principalmente no exemplo da energia, né? Que a pessoa muda o comportamento quando vai morar sozinha, né? Tem que as contas para pagar, isso obriga a uma mudança, né? Exatamente, Muito né? bom. Então, às vezes, quando pega no bolso, né? Deixa eu ver, eu li um livro recentemente, comecei pelo porquê, fala exatamente isso. O mais importante que o para quê é porque a proposta de mudança. Isso mesmo. Bom, nessa, nessa vibe que nós estamos tocando, avaliação de desempenho, o que acontece, Danusa? O que eu vejo muito nas empresas e você vai nos esclarecer isso de uma forma mais sensível, com certeza. A gente percebe, assim, empresas imaturas, mal preparadas, e a gente tem diversos modelos e tipos de avaliação de desempenho no mercado. E tudo quanto é tipo que você falar. Tem avaliação por habilidade, por competência, avaliação técnica, avaliação da liderança, avaliação não sei o quê. Tem avaliação 180, avaliação 360. E vamos pegar essa 360 para Cristo. O que acontece? Você pega uma avaliação 360, é como se você estivesse sentado no Roda Viva. Sabe aquele programa Roda Viva? Você está na cadeira ali e todo mundo está te avaliando. Os teus chefes, os teus colegas, os teus fornecedores, os teus clientes. Então, assim, é o seu mundo te avaliando. Eu, particularmente, eu acho que é uma coisa boa para a empresa americana. É um modelito bem americano, né? Bem hard. Eu não acho que seja um modelo bom para o brasileiro, não acho que é um modelo adaptado para o brasileiro. E geralmente, até por falta dessa maturidade das empresas, né, que todo mundo quer resultado, a gente vê que a avaliação de desempenho em empresas que aplicam essas complicadas, porque tem avaliações que duram às vezes 2 dias, Vanessa, Danusa. 2 dias de avaliação. Imagina alguém te avaliando 2 dias. Eu já vi isso acontecer no mercado. São empresas menores, claro, mas um horror. Então, a pessoa, eu acho que é levada a um massacre. A impressão que eu tenho é que é um massacre que ocorre. Como que você vê isso? Esse olhar muito mais, como eu falei, emocional, psicológico, os avaliadores ou os líderes têm que ter muita sensibilidade. Eles buscam muito essas questões técnicas, né? Muito o conhecimento, o cognitivo, o intelecto. Mas o ser humano ele é muito mais do que isso. Então, se um líder não tem essa sensibilidade, eu penso uma empatia e um acolhimento para que não só na hora da avaliação, mas na hora do feedback, na hora de você devolver, né? É importante você ter essa prática de realmente se colocar no lugar do outro, né? De como que a pessoa vai receber aquilo, a importância de quando for fazer um feedback, de ressaltar as qualidades, né? Então é importante que aconteça isso, começa com as qualidades, depois e falando enfim, as atitudes, o que tem que ser mudado. Enfim, eu atendo tanto pessoas que trabalham, né, funcionários, colaboradores, como seus líderes. Então, é engraçado que às vezes eu escuto muito essa falta de sensibilidade nesse feedback,
ou, o que eu acho muito interessante, faz toda uma avaliação e não tem um retorno. Então, o funcionário super se dedica, super tenta fazer o seu máximo e cadê o retorno? Né? Ou vem um retorno pela metade, ou não sabe dar um retorno direito. Então, como é importante esse retorno, esse feedback, não só a avaliação em si, mas como você depois devolve essa avaliação. O que eu escuto muito também com meus pacientes, às vezes, no caso de recrutamento e seleção, diversos pacientes já me falaram, eu fui lá, fiz entrevista, cheguei lá, todas as fases, depois parou. Não me deram retorno nenhum, não me falaram nada, sumiu. Então, isso frustra muito a pessoa, né? Porque ela não só frustra, mas a questão, poxa, onde que eu errei? Né? Eu estava indo tudo certinho, até para a pessoa entender que ela tem que daí trabalhar aquilo que não está legal. Então, qual que é a dificuldade? Então, a importância desse feedback também com empatia, acolhimento, e realmente de forma clara, de forma verdadeira e sensível, né? Então, é importante não só a avaliação, mas o retorno. Tem pessoas aqui comentando que já tiveram experiências ruins na empresa e outras que vão começar pela que a gente chama de 90, né? Eu chamo de 90 vai e vem, que é um intermediário aí. É um modelo mais simples, mas é o que a gente recomenda para que a coisa se consolide de uma forma boa, né? E, e outro aspecto, Danusa, além, vamos dizer, tem essa questão do líder não estar preparado e às vezes usar aquele momento, sabe, para fazer uma pequena vingança, né? Porque não gosta desse empregado, porque o cara fez não sei o quê, porque, sabe, a semana passada teve não sei o quê, papapá. Então ele usa às vezes para uma pequena vingança. Mas tem o outro lado também. Eu já atendi uma empresa centenária, por sinal. Tinham, vamos dizer, acho que uns 10 gerentes, né? E 4 desses gerentes, na avaliação, deram 10 em tudo para o empregado. 10. Tudo 10. E a gente que trabalha com avaliação, a gente sabe, você pode ser 10 uma coisa ou outra. Mas é impossível você ser 10 em tudo, né? O 10 implica que não tem melhoria nenhuma a ser feita. Pois é, pois É. é, pois é. Aí, e o gerente fala assim, não, mas eu não quero prejudicar ninguém, né? Aí eu chamei esses gerentes, essa meia dúzia lá, e falei, olha, na hora que eu chamei o gerente, os caras já vieram tão armados que já falaram, chamou a gente aqui para mudar a nota, né? Eu falei, de jeito nenhum. A nota é sua, você vai avaliar como quiser. Eu só queria te dar um alerta de que isso vai ter consequência, né? Na hora que a gente foi conversando, metade deles todos eles, exceto 2, mudaram na hora a nota. E 2 bateram o pé, que era 10 mesmo em tudo e pá. Na hora que chegou na avaliação, que a gente fala que é o comum acordo, é ele junto com o empregado ali, aí ele falava, bom, e esse quesito aqui, que nota você se deu, fulano? Aí eu falei, eu me dei 6. E o chefe tinha dado 10. E nesse outro quesito, eu me dei 7. O chefe tinha dado 10. E nesse outro aqui, nossa, esse outro aqui eu preciso melhorar muito, eu me dei 5. E o chefe tinha dado 10. O que aconteceu? Na hora, o gerente parou a avaliação de desempenho, foi lá no RH e falou, olha, eu não tinha entendido direito. Me perdoa, tenho que mudar isso aqui. Então, você tem o outro lado, que é aquele gerente bonzinho, que fala que não quer prejudicar ninguém e bota nota boa para todo mundo. Ele está privando o empregado, o colaborador, de poder se desenvolver, de poder melhorar no que ele realmente precisa. O que você acha disso aí, Danusa? Sim, é interessante você estar falando, eu estou lembrando, eu tenho um exercício aqui que ele chama Roda da Vida, né? E eu tenho aqui, ele eu dou para os meus pacientes, né? Uma roda que tem vários setores da vida, profissionais, relacionamentos e tal, e eu peço para colocar uma nota, né? De 1 a 10, sendo que 1 a nota mais baixa para colocar a nota para si mesmo, né? 1 a nota mais baixa e 10 a máxima. E são raras as pessoas que colocam 10, né? Mesmo estando muito bem, né, naquela área. Por quê? Porque tem essa visão de melhoria sempre, né? Isso é importante. Esse é um olhar saudável de si mesmo, da situação, de querer sempre melhorar, né? O 10 é quando você chega no teu teto, pronto, para onde que eu vou? Não tem mais, né? Então,
Não tem. É, Então, é uma visão até meio distorcida até. Né? Não, eu quero melhorar, até porque a gente está em constante evolução, então é importante ter essa visão, né, de melhora constante, né? Então, é, eu eu, acho que você também tem que passar para o colaborador essa visão, né, de é, que ele sim, ele está bom, ele está no caminho, que isso é muito importante, porque às vezes só diz que está errado, está errado, está errado, mas poxa, mas o que está certo? Eu costumo dizer que nem filho, não adianta eu falar não, não, não. Tá, aqui não, mas qual caminho que eu tenho que seguir? Só o errado, eu só faço só coisa errada? Né? é, Então, o nosso isso colaborador mesmo, é a mesma coisa, você tem que isso mesmo. direcionar. É. A gente sempre recomenda, inclusive, que nas avaliações o líder comece falando coisas positivas, né? Isso. Comece com uma palavra de incentivo, né? Porque afinal de contas, você aplica avaliação de desempenho para quem está no jogo. Né? Se você vai demitir o cara semana que vem, não aplique, né? Avaliação de desempenho. Não tem sentido, né? Isso, Avaliação de desempenho é para quem está no jogo. Então, se você está sim. sendo avaliado, significa que você está no jogo. Isso é muito bom. Uhum, E uhum. eu É acho muito importante legal, também. Pranusa, Hum, a sua colocação de uma humanização, não só da liderança, mas das empresas. Eu acho que as empresas que estão tomando esse caminho hoje, dessa humanização, você pega o Magazine Luiza, né, onde a Lisa trabalha. Gente, é um negócio assim de respeito pelo ser humano, sabe? Tem o respeito pela pessoa, né? Te dão liberdade para produzir, para trabalhar. Então, essa humanização das empresas e, consequentemente, das lideranças, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é o top. Esse é o top. Isso é bem importante. Há anos atrás, até eu li numa revista, não vou lembrar qual, mas era um artigo muito interessante, era uma entrevista de um médico famoso no hospital, não lembro se era o Einstein, acho que era o Einstein de São Paulo, que ele estava dando curso de humanização para os médicos. Olha que interessante, né? Uma categoria que, teoricamente, né, deveria ser muito humanizada, né? Porque lida diretamente com pessoas fragilizadas e estavam fazendo um curso. Eu achei fantástico, eles estavam dando aula de humanização. Então, não são só nas empresas, mas até em áreas do setor da área da saúde, eles estão acordando, demoraram até para acordar, porque para ter esse trabalho mais sensível, mais humanizado, anos atrás eu trabalhei, como eu falei, numa empresa de ônibus, trabalhei por 5 anos lá. E o trabalho de psicologia ele é muito formiguinha, né? Eu sempre dizia que ele é muito, né? As mudanças às vezes são muito pequenas, é difícil perceber, ainda mais numa empresa, né? E essa empresa tinha quase 700 funcionários. E eu decidi fazer um trabalho mais humanizado, de conversas individuais, só que para trazer para os diretores, não adianta você falar assim, olha, eu quero fazer um trabalho humanizado para os colaboradores, para eles terem saúde mental, para que eles fiquem felizes, não adianta trazer isso para os diretores. Eu Não. entendo, porque eles precisam de um retorno financeiro, né, entre aspas. E né, nessa época eu fiz um trabalho que eu pensei, né, poxa, não adianta eu só falar que Opa, deu uma pipocada agora. Oi. Vocês estão enxergando a Danusa aí ou foi só para mim que ela deu uma pipocada? É, Elisa, tá enxergando a Danusa ou sou eu que não tô vendo? Travou. Travou, Danusa, entra de novo. Ela já vai entrar de novo. É uma pena, porque a gente vai dar essa continuidade, porque essa humanização nas empresas hoje é tudo de bom, é tudo que precisa acontecer. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Pronto, chamei ela novamente, ela já entra de novo. E essa humanização das empresas é uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial. ver quanto poder, mas está tudo certo. Tem que virar. Oi, 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 Danusa. Oi, Danusa, não tô te vendo. Ah, agora oi. foi.
Bacana. Caiu, Travadinha lá, né? travou. Ah, enfim. E daí o que que eu estava falando? Que daí eram dois pontos para eu mostrar para os diretores depois de um ano, né? As questões o que tinha muito gasto era batida de ônibus e as questões de afastamento. E eu fui trabalhando individualmente no sentido assim, tinham três tipos de demanda. Eu conversei com o gerente de tráfego, né? Que eu falei, olha, se você perceber se algum colaborador está meio triste, está acontecendo alguma coisa, manda para eu conversar. A segunda, o próprio colaborador tinha liberdade de vir conversar comigo, com a psicóloga. E a terceira era acima de dois acidentes médios ou um grave, que era para vir conversar comigo. E eu fui devagarinho trabalhando, no começo eles vinham super empolgados, queria conversar comigo, daí às vezes quando o gerente mandava, eles vinham meio com medo de vir conversar comigo, mas essa questão dessa humanização, da escuta, e eu achei muito interessante na época, porque eles começaram a perceber que eles estavam sendo ouvidos e que tinha uma pessoa lá para ouvi-los. Nossa, que E foi fantástico. interessante que no começo, muitos às vezes vinham conversar comigo, doutor, então, eu quero conversar com a doutora porque eu quero mudar eles tinham como. Não, não é agenda, eles tinham uma. Como é que programação? É que o motorista, no caso, e cobrador, tinha lá a agenda, né? Então eles queriam mudar de linha, Aham. para vocês entenderem. Então, eles viram e pediam, falar, eu quero ir para uma outra linha de ônibus, né? Uma outra. Agora me fugiu, já lembro o nome. Uma outra escala. Eles queriam mudar a escala. Da escala. Né? Tá, Eu mudar. quero uma outra escala, enfim. Doutor, eu vim conversar com a senhora. Eu falei, olha, é o seguinte, para mudar de escala, você vai lá conversar com o teu gerente. Mas eu vou te falar uma coisa bem sincera, eu falava assim, eu posso te. Na época tinha uma linha que chamava Linha Paraíso, ela realmente chamava Linha Paraíso. E era a melhor linha da empresa, todo mundo adorava aquela linha, que ela era super tranquila, pessoal bacana que passava lá, que entrava no ônibus, enfim. Eu falava assim, Fulano, eu posso te colocar na linha Paraíso. Se você internamente não estiver legal, daqui uma semana você vem aqui reclamar da linha Paraíso. Então vamos trabalhar você, né? Me diga, o que está acontecendo? E vou te falar, Regina, com esse trabalho, né, de atendimento psicológico, depois de um ano, diminuiu em 24% o número de acidentes e mais de 15% o número de afastamento psiquiátrico, porque eu comecei a escutar, Mas isso que você né? falou, Danusa, você tocou no ponto-chave, né? Porque eu sempre falo que o mais importante de uma avaliação de desempenho é que você proporciona, promove o diálogo entre as pessoas. Olha, você não imagina o tanto de vezes que você vai numa indústria, por exemplo, e o Zezinho lá de chão de fábrica nunca, jamais conversou com o chefe ou o chefe dirigiu a palavra a ele. Então, quando você faz essa avaliação e bota os dois para conversar, nossa, os caras ficam assim, encantados. É um programa do mês, o cara se prepara para aquilo, sabe? Então, é assim, é a oportunidade, né, do chefe dizer, olha, você está muito bem aqui, aquele ponto você pode melhorar. E ali eles fazem o diálogo. E é esse o amadurecimento que a empresa precisa. O que significa uma empresa amadurecida? Significa que ela tem os seus processos já bem definidos, bem amadurecidos, e que existe diálogo na empresa, né? Então, eu acho que empresas boas são essas, que têm esses processos e que têm o diálogo e essa humanização que você tanto colocou aí. Eu não vejo outra forma de fazer avaliação de desempenho que não seja através de diálogo. Aquelas que você faz, tem muitas empresas agora para agilizar, vamos colocar assim, né? O que faz? Faz tudo via app, via site, via app. Você baixa no seu celular lá, pá, 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 pá. Tudo bem, para agilizar, só que vai ter que conversar, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Tem que conversar. Sim, sim. E acima de tudo, Rê, a questão não só da conversa, da escuta. Eu tenho um texto que eu dou muito para os meus pacientes, eles adoram esse texto, que é de Rubem Alves, que chama Escutatória. E ele começa falando
nesse texto, ele fala assim, eu queria abrir um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular, porque todo mundo quer aprender a falar, e Aham. ninguém quer aprender a ouvir, né? E hoje está muito faltando isso, a escuta, né? As pessoas têm uma dificuldade imensa de Sim. escutar. Então, como é importante? Então, de repente, no momento aí, como você bem falou, de uma avaliação e tal, uma oportunidade única de sentar, de conversar, de escutar, e eles sentirem realmente que estão sendo ouvidos, né? E muitas vezes você não precisa nem mudar nada, como eu dei o exemplo, né, que os colaboradores, os motoristas vinham e falavam, não, doutora, mude a escala para mim. Eu falo, não. E eu ainda brincava, se eu tivesse esse poder e te colocasse na linha paraíso, nada ia mudar. Porque você internamente não está legal. Vamos falar sobre isso, né? Então, nada mudava, mas a pessoa internamente mudava. Então, isso que é a humanização, é a escuta, né? A gente tem uma história no Brasil, né, da Luz Especial. A gente ainda somos herdeiros de colonização, né? Ainda estamos, né, nossas leis trabalhistas, tudo isso ainda é herança colonial, né? Onde o empregado olha para a empresa como sendo ela a empresa que vai lhe suprir as necessidades, né? E a empresa, estou falando da empresa familiar brasileira, por exemplo, a empresa olha para aquele empregado dessa forma também. Muitas não gostam, mas é ali que a coisa acontece. Então, essa, esse resquício, sabe, esse ranço de colonialismo ainda faz as empresas errarem, cometerem desastres em avaliação de desempenho. Olha, eu tive uma experiência recente, ano passado. A gente acabou de fazer uma avaliação de desempenho numa sexta-feira, com a empresa toda, chão de fábrica, tudo. Na segunda-feira, teve um corte gigante na empresa. Eu fiquei louca. Falei, Nossa. como assim? Que é isso, né? Então, houve lá um problema pontual, que não tinha nada a ver, mas não se deixasse aquilo acontecer, então, né? Porque você quebra a ferramenta numa situação dessa. Aí você tem que começar o processo tudo de novo, de outro jeito, porque, infelizmente, alguém pisou na bola, sabe como é que é? Sim, sim. Então, esse resquício de colonialismo, ele ainda está impregnado nas nossas raízes, entendeu? Então ele é presente ainda. Se pegar muitas usinas ainda, elas continuam trabalhando do mesmo jeito que era 100 anos atrás. Só colocou um caminhão mais potente. É mais ou menos por aí, né? Eu penso que tem de tudo, né, Rê? Essa questão muito também de terceirizar. A gente também vem muito outro dia eu fiz até uma palestra sobre a felicidade, e eu achei tão interessante essa questão da felicidade, que daí eu fui atrás dos filósofos e tal, e em algum momento, né, a gente chama a filosofia moderna com Kant, ele traz um pensamento de que a felicidade é um direito da pessoa. E, inclusive, depois na Constituição dos Estados Unidos de 1700 e pouco, 89, se eu não me engano, está lá na Constituição dos Estados Unidos que a felicidade é um direito da pessoa. Só que quando a gente escuta que a felicidade é um direito da pessoa e não um dever, eu terceirizo a minha felicidade, né? Eu dou para o outro que tem que me fazer feliz. Então, às vezes, eu percebo, às vezes aqui até no consultório, né? Às vezes o colaborador muito esperando, principalmente o jovem, né? Esperando que a empresa motive, esperando que a empresa faça mais coisas, mais melhorias. Eu tenho uma paciente que ela é gerente de uma empresa muito, muito humanizada, né? Eu sou prova disso, pelo que ela me conta, e parece que os funcionários nunca estão satisfeitos também, tem esse lado também, porque às vezes tem uma percepção equivocada dessa questão do meu direito, e fica só no direito, mas qual é a parte do dever ser? Então, essa questão da felicidade, eu digo que a psicologia até atrapalhou um pouquinho, de terceirizar, o outro que tem que me fazer feliz. Então, a empresa que tem que me dar esses benefícios, a empresa que tem que me enxergar, a empresa que tem isso e aquilo, mas qual que é a minha parte? Né? Pois é, E a questão até mesmo da exatamente. gratidão.
né? De ser grato, poxa, essa empresa me traz isso e aquilo, poxa, que bacana, né? Pois Então, é. é muito por isso que entra a questão humana, eu acho que dos dois lados, não A só de cima Marília, para baixo, de baixo para cima. a Marília comentou aqui, né, que até no caso que eu citei, da demissão, logo após a avaliação, realmente foi uma parada dura convencer as pessoas que não tinha nada a ver, né? Porque, além de Sim, tudo, muitas empresas, assim, bem mais, menos desenvolvidas, muitas empresas utilizavam, né? Hoje já não utilizam tanto, mas eu cheguei a ver empresa utilizando a avaliação de desempenho e cortava os 20% pior, no corte era ali, usava aquilo como ferramenta. Então é um horror. Agora, pegando o seu gancho aí da felicidade, Danusa, eu achei bem interessante sua colocação. Eu falo assim, se a gente olhar para o Brasil, porque é o que eu falo, às vezes a gente olha para uma coisa, só a gente olha para o umbigo, né? A gente não olha para o horizonte. Se a gente olhar para o Brasil, eu te pergunto, né? Como que a pessoa vai ser feliz se ela não tem saúde, se ela não tem comida hoje, amanhã não tem? Quer dizer, como que pode um segurança, país né? tão Segurança. injusto proporcionar felicidade, né? Então pode estar lá na Constituição, porque Estados Unidos também não é brincadeira, não. Pode estar na Constituição, pode estar no papel, a nossa Constituição também é linda, mas na prática a coisa é um pouco diferente, né? Você não vê dessa forma? Sim, sim, eu entendo as questões das necessidades básicas, né? Pelo menos a experiência que a gente tem aqui no Brasil, que a gente paga um monte de imposto e não, infelizmente não tem um retorno, né? Da saúde, da segurança, da educação, mas também ficar esperando por, Ah, né? não A dá, gente né? vai Tem que morrer correr esperando, atrás. Tem que correr tem que atrás. correr atrás. É. Então, a pessoa também ter essa consciência de que não, eu vou atrás, né? Não é um direito, mas um dever da minha felicidade, do meu bem-estar. Eu não terceirizo isso. Isso depende de mim mesmo. Então, Viktor Frankl ressalta muito, ele fala muito, um dos princípios muito básicos ali da logoterapia, é a liberdade e responsabilidade. Eu sou um ser livre e responsável, né? Então, eu tenho essa autonomia. Então, os funcionários, líderes, enfim, têm que ter essa consciência. Eu sou um ser livre e responsável. Tanto de ser livre de sair daquela empresa que eu não gosto. Sei que é difícil, tenho vários pacientes insatisfeitos, né? Não vários insatisfeitos, mas já tive pacientes insatisfeitos com o trabalho, e muitas vezes eu converso muito. Mas será que é o trabalho mesmo que está te gerando essa insatisfação, ou essa insatisfação é interna? Como eu dei o exemplo dos colaboradores na época da empresa de ônibus. Eu quero ir para a linha Paraíso. Peraí, mas será que se eu te colocar na linha Paraíso, vai virar o Vai ser o paraíso a tua paraíso? vida? Né? Ou é você? Então, ter essa consciência, né? Será que é meu entorno? Já tive pacientes que queriam chutar o balde, queriam sair do emprego. Eu falei, peraí, vamos entender isso aí? E eles foram ver que não era o trabalho, o problema não era o trabalho. Eram questões pessoais, era o relacionamento, né? Eram outras questões. Eu tive um paciente anos atrás que o problema único era o chefe. Todo o resto ele amava. Então, o que que ele aprendeu? Aprendeu a lidar com o chefe. Ele não podia mandar embora o chefe, que era chefe, né? Ele amava os colaboradores, ele amava a empresa e ele aprendeu a lidar com o chefe, Isso né? Então, aí, paraíso não existe, esse é o outro né? ponto que você trouxe aí, muito bom, Danusa, que é a falta de maturidade, eu chamaria até ignorância, às vezes, do empregado que está sendo avaliado. E é bem isso. O empregado acha que tudo vai a empresa prover. Se ele for comprar uma casa e precisar dar a entrada e ele não tem dinheiro, ele vai pedir para a empresa, né? O brasileiro é assim. A raiz do brasileiro é alguém vai cuidar de mim, alguém vai cuidar disso. Então tem essa responsabilidade, porque o empregado ele quer tudo, ele quer entrar na empresa, ele quer usufruir de todos os benefícios, ele sabe os seus direitos hoje, muito bem, são muito bem conhecidos os direitos. Ele exige os direitos trabalhistas, e se você não fizer tudo muito certinho na empresa, você ainda pode tomar um assédio moral, né? E Uhum. na avaliação de desempenho, a gente até recomenda para as empresas que não passaram por esse processo, que vão começar,
que coloque a figura do mediador, que é o cara que, além de fazer a prevenção do passivo, ele vai controlar o tempo e ele não vai deixar a coisa descambar, né? Para pequenos atos sórdidos, né? Pequenas pisadinhas, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Sim, Muito bom sim. isso, porque o despreparo das pessoas é notório também. Dos dois lados, a gente tem que também ser realista e olhar dos dois lados, né? Tanto das empresas, mas como alguns colaboradores, e como eu falei, tenho pacientes que são empresas super humanizadas e parece que eles querem sempre mais, nunca é bom o suficiente Sim, aquilo que estão recebendo, sim. né? Mas Então não quer tem de saber o que dá tudo. em troca, né? Exatamente. Então, essa consciência, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Isso é Então, extremamente importante. eu penso que é fundamental, né, as empresas assim que forem fazer avaliação de desempenho ter essa humanização e ter a instrução. Ou seja, Uhum. tem que educar as pessoas naquele processo. Tem que haver o convencimento de que aquilo é bom para a empresa e não apenas, né, é mais uma coisa que vamos ter que fazer. Porque você imagina, eu sou Uhum. consultora de empresas, né, já há muitos anos, né? Macaca velha na história. Quando eu chego na empresa, Uhum. todo mundo já olha assim, e sabe como é que é? E ela Lá veio vem mudar mais um tudo aqui, abacaxi para né? nós lidar. Entendeu? Então, assim, é tudo a forma como você apresenta as coisas, né? Então, tem que ter aquela habilidade, tem que dizer que a avaliação é uma ferramenta positiva, é uma ferramenta que está relacionada. A primeira função da avaliação nas empresas, Danusa, é o quê? É mensurar, é medir. Medir para melhorar, né? Isso tem a ver lá com a qualidade. Se você não pode medir, você não pode melhorar. Você não sabe o que tem que melhorar, você não melhora. Então, é a primeira coisa, você tem que medir. A primeira função da avaliação de desempenho é mensurar. Então, tem que dar nota, sim, tem que ser uma nota consciente, uma nota honesta, isso às vezes é uma dificuldade, né? Porque o Uhum. chefe às vezes quer dar uma protegida, né? Enfim, ele não entende direito o processo e tudo tem que ser esclarecido. Esclarecido numa salinha de aula mesmo, bota a turma na sala de treinamento e vamos esclarecer o assunto. Até que as pessoas estejam, como você bem falou, convencidas de que aquela ferramenta vai ser legal. Ó, a live vai Sim. estar salva no IGVT, quem está perguntando aí, tá? Então, que nem a Camila Baldaia está falando, o pessoal já fala, isso aí de novo não vai funcionar. Então, empresas que já tiveram uma tentativa e fracassaram, ou porque colocaram uma metodologia equivocada, ou porque não treinaram de forma correta, porque não é só treinar a liderança, você tem que treinar a empresa Uhum. inteira e dizer É. exatamente o que você quer com aquilo. Então, se o primeiro benefício, se o primeiro item, função da avaliação de desempenho é mensurar, ela está relacionada à remuneração, porque se você vai dar uma promoção para o empregado, por exemplo, você vai olhar quais foram as últimas notas da avaliação de desempenho desse cara. Daí você, de repente, percebe que a nota dele não está uma nota boa. Como é que você vai promover o cara que não foi bem? Né? A mesma coisa na avaliação de desempenho, você sempre tem o item lá do comprometimento. Ah, vou dar 10 para o cara. Como é que você vai dar uma nota alta para um comprometimento de um empregado que nunca chega no horário, que falta naquele dia crucial que tem que entregar o trabalho? Então, essas são as situações comuns que a gente vê na empresa. Então, a avaliação de desempenho, além de ser uma ferramenta de amadurecimento, de diálogo, de mensuração, ela tem vertentes de cargos e salários, na PLR você pode utilizar, no aumento por mérito, ou seja, é uma ferramenta que, bem implantada, ela é muito útil, né? Sim, sim. E como você falou, e ser claro, né? Muitas vezes a pessoa não entende, às vezes a questão até do comprometimento. Não, mas eu sou comprometido. Mas de repente ela não entende que como ela vai demonstrar esse comprometimento é isso, não faltando, sendo Simples assim. proativo, se dedicando. Então até isso às vezes tem que explicar, né? O que que é comprometimento, o que que é desenvolvimento, o que é proatividade. Então, a importância disso, que às vezes a pessoa acha que está sendo comprometida e não está, né? E eu acho assim, Danusa, você, assim como eu, a gente que já tem um pouco mais de rodagem, vamos colocar assim, de experiência, eu acho que eu me sinto nesse papel, sabe? De querer levar
o melhor para a empresa nesse sentido, entendeu? Não é só o dinheiro está envolvido, o resultado está envolvido, a gente nunca pode esquecer, claro. No meu caso, isso está implícito, mas você tem formas e formas de fazer a coisa, né? Então, a gente sempre procura fazer uma forma de esclarecimento, de educação, uma coisa que realmente possa ajudar a empresa. E ajudar a empresa Sim, significa colaborar com as pessoas. sim, contribuir, né, para o Tem uma pergunta desenvolvimento. aqui, como é que é deixar claro que uma nota boa não automaticamente irá promover alguém? Como manter esses motivados nesse caso? Essa aí uma promoção, mas como deixar claro que uma boa nota não automaticamente irá promover? Olha, aí essa pergunta, nem lembro ali quem fez, mas fizeram uma pergunta técnica. Isso é muito simples, você tem que ter a sua política salarial estruturada. Lá na sua política salarial estruturada, consta a avaliação de desempenho. E uma coisa que eu aprendi aí todos esses anos aí na minha jornada profissional é que o empregado ele aceita tudo, Danusa. Ele aceita tudo, desde que ele entenda que ali tem justiça. Ok? Uhum. Então, é claro que sim, é claro que tem como lidar com esses assuntos de uma forma profissional. Mas, basicamente, assim, a gente tem essa responsabilidade de ajudar essas empresas a chegar a um nível melhor, né? A chegar numa humanização melhor, né? Já foi-se, né? A gente tem esses resquícios de colonialismo, mas a gente tem que colaborar no desenvolvimento da empresa. E desenvolver a empresa é isso, é levar os seus processos mais humanizados. Você colocou muito bem. Sim, com certeza. E essa questão muito que eu vejo, né, tanto no meu consultório, na época que eu trabalhava principalmente na empresa, o conhecimento, né, você consegue hoje ir atrás, estudar, fazer uma faculdade, uma formação, mas a questão da famosa inteligência emocional ela Isso, é trabalhada, né? Não vem assim como eu isso. brinco com meus pacientes, um raio de luz que vai vir direto na tua cabeça e pronto, agora eu sou inteligente emocionalmente falando. Ela é trabalhada e hoje é o que mais se busca, porque o conhecimento, né, essas questões técnicas, a pessoa aprende, e eu percebi isso muito claramente lá na empresa de ônibus. O técnico, você vai lá e faz uma formação, você aprende, mas essa habilidade de saber lidar com as pessoas, de ter uma boa comunicação, de ser assertivo, de ter uma boa escuta, ela tem que sim ser trabalhada cada vez mais, né? Sem Então, a dúvida. importância da questão dessa inteligência emocional Eu que tem busco que a se minha até hoje, humanizar. sabe? Todos os dias eu busco, todos os dias. Todos os dias Eu eu tento trabalho aqui melhorar. bastante. Não é fácil, mas eu me esforço. Eu me Sim, esforço. sim, isso que importa, né? A gente se esforçar. A gente não sabe se chegou nos 10, né? Eu acho que nos 10 nunca chega. Nunca chega. Disso daí não chega, não. É isso aí. Eu digo que é um trabalho contínuo e diário, né? A gente trabalhar emocionalmente, a nossa inteligência emocional, é um trabalho contínuo e diário. E sim, é possível, é aprendido, você pode desenvolver. Cada um, eu falo assim, que cada um tem dentro de si, né? Aquela chavinha que só a pessoa pode localizar. Que ela é que vai saber ligar, desligar quando for necessário, para poder se desenvolver, né? O que cabe a Sim, gente é ajudar a pessoa a achar essa chavinha aí, né? Em algum lugar ela está. com certeza, com certeza. Bom, Danusa, estamos chegando no final aqui da nossa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma aí, fala aí um pouco, deixa uma mensagem para a turma. É, enfim, eu gosto muito de uma frase, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, e sou apaixonada pela logoterapia. E eu falo muitas frases aí de Viktor Frankl, e uma que eu gosto muito, ele fala assim, uma situação boa, desfrute-a, uma situação ruim, transforme-a, e uma situação ruim que você não consegue transformar, transforme-se. Então, eu acho que é esse caminho.
né, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, profissionalmente falando. Eu tenho desde que desfrutar coisas boas, que às vezes a gente esquece, né? Transformar coisas ruins quando se pode transformá-las, e quando a gente não pode transformar, transformar a nós mesmos, né? Como eu dei o exemplo lá do meu paciente com o chefe, né? Não tem como mandar embora o chefe, então eu vou aprender a lidar com. E outras diversas situações que eu não tenho como mudar, né? Então eu mudo, né? Eu me transformo. E isso a gente não terceiriza, Muito bom, né? Danusa. Nós temos que, vamos fazer uma, mais para frente, vamos fazer uma live só sobre percepções. É um tema fantástico. Eu acho que a gente Legal. vai trocar uma bolinha bem boa com esse tema aí. Legal, fazer uma ótima parceria. E eu quero agradecer profundamente o convite, foi um prazer estar aqui com você, batendo bola aqui, nessa parceria tão divertida, gostei bastante. Obrigada. E Olha, agradeço o pessoal que acompanhou a gente aí até o final. é, eu que agradeço a sua participação, prestigiou bastante aqui com o seu conhecimento. Foi muito ilustrativo as suas colocações, muito boas, muito atuais, né? E essa semana nós estamos continuando. Amanhã vamos estar na live com a doutora Fatucci, que eu vi que ela está aí na live, e vamos falar sobre burnout amanhã. Então, essa Legal. semana a gente está procurando fazer assim, uma maratona para passar para as pessoas, né? Porque muitos às vezes não entram na live, mas entram depois lá assistem no IGTV. Ontem, por exemplo, da live de ontem, já teve mais de 100 visualizações do vídeo, né? Então é legal a gente deixar aí o nosso registro, porque o pessoal vai assistir depois e vai aproveitar isso. Então essas lives, essa maratona, o objetivo é esse, é passar um pouco já dessa nossa vivência, dessa nossa experiência, esse tanto de empresa aí, de gente que a gente já, já conheceu, já viveu e já ajudou de uma forma ou de outra, e tentar ajudar a moçada aí para ter, às vezes, uma ideia, né? De que as coisas podem ser diferentes, né? Que podem ser Sim, melhores, né? Agradeço sim. demais a participação de todo mundo aí. E fala mais um pouco aí, Danusa. Fala mais uma mensagem aqui. Todo mundo gostou muito da sua mensagem. Eu não estou recebendo as mensagens aqui, eu não sei mexer na tecnologia, está parado aqui, não recebo mensagem nenhuma. Não, mas eu tô vendo aqui. O pessoal tá adorando aí tuas frases, tuas coisas aí que você falou. Fala Que mais alguma bacana. coisa bacana aí. Vamos lá. Essa questão do sentido, encontrar sentido, e o que você falou, muito bacana, é essa contribuição, quando a gente contribui com algo, né, e espalhando ou divulgando o nosso conhecimento, um pouquinho que a gente tem, né, um pouquinho da nossa experiência que a gente tem no decorrer aí da nossa jornada, é tão gratificante, é tão gostoso poder fazer isso, então eu agradeço muito estar aqui falando um pouquinho da logoterapia, com essa visão aí de empresa, de avaliação de desempenho, né? Esse olhar, trazer esse olhar mais humano aí para as empresas, que eu acredito sim é o caminho, e eu acho que muitos já perceberam e já estão no caminho. Mas eu agradeço imensamente o pessoal aí. Quem quiser saber mais sobre a logoterapia, tem o meu Instagram Isso. também, tem o meu site, se quiser saber mais. Ela, como eu falei, eu sou apaixonada e ela é muito contemporânea porque fala muito sobre essa questão de sentido, dimensão espiritual, tudo isso. Muito Tá bom. bom, Rê? Amanhã, só para avisar o pessoal que tem acompanhado, a gente vai fazer a live com a doutora Fatucci pelo Instagram da Ross Consultoria, tá? Vamos mudar um pouco só para colocar um pouco lá, porque tem bastante gente por lá também que acaba não entrando aqui. Então nós vamos dar uma variadinha, amanhã vai ser por lá. Ah, legal, é Agradeço bom saber. demais, Danusa, e o Obrigada. pessoal que entrou, só elogios para você. Teve gente que anotou a sua frase, escreveu lá a sua frase, isso é muito bom. Obrigada. E A frase de obrigado. Frankel, né? Não foi uma frase, não. A frase de Viktor Frankl. Quem quiser saber mais sobre Viktor Frankl, coloca lá na YouTube e tal. Ele tem entrevistas, ele faleceu em 1997. Tem entrevistas, enfim, Viktor Frankl é maravilhoso. Vocês vão gostar bastante. Muito bom, Danusa. Olha, um super beijo para você, ó. Muito obrigada. Beijo grande. Vamos repetir Beijo, a beijo próxima. para todos Percepções. aí. É isso aí. Obrigada. Tchau, Beijo. pessoal. Fica Até com Deus. amanhã. Tchau, Amanhã tem tchau. mais. Até.